Voz arrumada num hino maravilhoso do Flamengo, de palavras inesquecíveis para o torcedor do Flamengo, de uma musicalidade fantástica na voz de um dos maiores cantores de todos os tempos. Com saudades, lembramos também da voz do grande Fiore Gigliotti, um dos maiores locutores de todos os tempos do rádio brasileiro, do meu irmão Sócrates. Eu fui criado com o Sócrates em Ribeirão Preto, e falando em Sócrates, a gente lembra em craque, um dos maiores de todos os tempos da história do futebol do Brasil. Meu grande amigozinho está aqui na Rádio Bandeirantes para dizer para você o que é jogar no Flamengo, o que é enfrentar um Corinthians numa final e do Maracanã, que é a casa do Zinho, é a cara do Zinho, e o Zinho pode falar como um grande craque mundial também do esporte brasileiro sobre o que é uma final entre Corinthians e Flamengo. Zinho, bom dia para você, meu respeito, acima de tudo pela sua história, não só no futebol, também a gente valoriza muito o ser humano, porque está em falta caráter no Brasil hoje em dia, mas você esbanja tanto numa como noutra, dentro ou fora de campo, um cara muito respeitado e por todos. Bom dia, Zinho. Bom dia, Datena. Obrigado aí pelas palavras, a recíproca é verdadeira, né? Você sabe do meu respeito por você. Parei tudo aqui, parei o carro, parei o trânsito para falar contigo, porque é um dia especial, né? É um dia muito especial, ouvindo aí essas narrações, Fiore, que saudade, essa música, né? O hino do Flamengo, que tanto eu ouvi, mas na voz do Timar é sensacional, realmente emocionante, e para um dia que merece, né, toda essa emoção, porque jogar um Flamengo e Corinthians é uma coisa também muito especial, ainda mais em decisão, né? Duas equipes que não decidem tanto assim, né? Não tem esse jogo tão especial como é essa final de hoje, final de Copa do Brasil. Eu joguei uma final, Flamengo e Corinthians, no Morumbi, mas o Morumbi vazio, da Atena, porque era o Flamengo campeão da Copa do Brasil de 90, de 91, de 90, né? O campeão da Copa do Brasil de 90, e o Corinthians campeão brasileiro. Foi a primeira Supercopa, né? Então não era tão divulgado, o Morumbi estava vazio, o Corinthians acabou ganhando de 1-0, o gol do meu parceiro Neto, do monstro Neto, do cara que eu respeito muito também. Me fez sofrer naquele dia, fez um golzinho lá, e o Corinthians foi campeão da Supercopa. Tudo bem, Datena? Tudo bem, eu vou ser rápido, porque o Zinho está aí no trânsito, não podemos atrapalhar o trânsito nem do Rio e nem do Zinho, que já é atrapalhado o trânsito do Rio de Janeiro. Não, mas parei o São carro, Paulo tô paradinho aqui, tranquilo. É uma pena eu atrapalhar o seu dia, Zinho, mas eu vou dizer uma coisa. Você vai ao Maraca ou não vai ao Maraca? Eu vou cedo pro Maraca, né? Porque eu vou fazer o programa, né? O nosso ESPN FC, né? Com o nosso monstro João Guilherme, Mauro Naves, todo mundo lá, nossa equipe. Mas eu vou fazer. Você dá um abraço nos dois? Dá um abraço nos dois? Ah, legal. Dá um abraço nos dois? Parabéns à ESPN por estar com o Zinho em primeiro lugar. Segundo que eu adoro as narrações do João Guilherme, eu não conheço o João Guilherme, mas o Mauro Naves é amigo meu de longa data. Dá um abraço apertado nos dois, tá bom? Pô, legal, será dado. Eu vou lá pro Maraca, vou fazer o programa a partir das 6, né? O nosso ESPN FC, então vou fazer lá do Maraca, lá com aquele visual maravilhoso e a chegada da galera, né? Hoje Maraca lotado, quase 70 mil pessoas, um jogo incrível, né? Um jogo maravilhoso, da Atena. Bom, é difícil perguntar para um mané como eu, como vai ser o jogo de hoje, tá? Mas perguntar para um cara tão acostumado a tantas decisões, fica fácil para o cara falar. O que você espera de Flamengo e Corinthians dessa final do Maracanã? O Flamengo tem a vantagem de ter tido o empate aqui, pode conquistar o título com um pouco mais de facilidade. Não tem nada fácil nessa vida, principalmente uma final. Mas o que você espera de Corinthians e Flamengo para um jogo desse? Eu espero isso aí, o Flamengo propondo, né? O Flamengo em casa, com a nação rubro-negra. Já teve mais posse de bola no primeiro jogo aí em Itaquera, né? Na Neoquímica Arena. Mas assim, eu respeito demais esse time do Corinthians, né? É um time experiente, um time cascudo. Eu gosto muito do Renato Augusto, Fagner, né? Balbuena, Gil ali, Fábio Santos. O Cássio, monstro, né? Pra mim, o grande goleiro aí, né? Do Corinthians. Junto com o Ronaldo, assim, os maiores, né? Eu acho que o Cássio, até pelos títulos, pode ser colocado como o maior da história. Mas assim, o Flamengo tem um time melhor.
tecnicamente, é um time que tem jogadores mais decisivos. Então a tendência para mim é essa, o Flamengo tomar iniciativa, o Flamengo jogar no campo do Corinthians, o Flamengo com a torcida apoiando, ter essa iniciativa, é o estilo de jogo do Flamengo, não é um time que fica cozinhando muito não, né? É aquele time que tem jogadores que são ofensivos. Aí é aquela coisa da armadilha, o Corinthians tem um time forte, marca forte, né? Vai explorar essa coisa da transição ofensiva ali, do Guedes, Mosquito ou Adson, né? Não sei quem o Vitor Pereira vai colocar, mas o Yuri Alberto, junto com o Roger Guedes e o Renato Augusto, são perigosos. Então tem esse equilíbrio, mas eu acho que o Flamengo tem um leve favoritismo, sim, por jogar em casa. Bom, se a torcida do Corinthians vai com o Corinthians aqui na Arena, a torcida do Flamengo vai com o Flamengo no Maraca. O que é jogar com o Maraca lotado, com a torcida do Flamengo incentivando o seu time, Zinho? É algo muito especial, é muito diferente, né? A torcida do Flamengo, ela cobra muito, ela é muito exigente. Também quando a coisa não anda bem, não é qualquer um que consegue vestir a camisa do Flamengo. Eu digo que quem joga no Flamengo e sofre a pressão da nação rubro-negra, está preparado para jogar em qualquer lugar. Agora, quando essa torcida está do lado, aí é uma pressão no time adversário. Aí é uma motivação inexplicável. Então, assim, o momento é esse, a atmosfera é essa, a torcida está com o time está com a torcida, e isso impulsiona muito, né? Por isso que eu disse do favoritismo aí para esse jogo do Flamengo. Olha, a gente fala muito do jogador dentro de campo, é claro, são os heróis, né? A gente fala muito do torcedor, que também representa um monte de heróis por aí, que às vezes chega aí até a pé para um jogo de futebol a quilômetros de distância, não é verdade? Que tira o dinheiro que tem guardadinho para pagar um ônibus e ir, por exemplo, até o Rio de Janeiro. São verdadeiros heróis, mas a gente menospreza e esquece dos treinadores, né? A gente nunca dá tanto valor a treinador. É diferente para o jogador de futebol, que quando ele bate o olho num cara, ele sabe se o treinador entende ou não entende de futebol e passa a respeitá-lo, né? Se assim não fosse, o Guardiola não ganhava tanta grana, o Mourinho não ganhava tanta grana, o Carlo Ancelotti não ganhava tanta grana. Grandes treinadores, como o Tele Santana, o mestre Tele Santana, né, que a gente tira até o chapéu para falar, e grandes treinadores que a gente tem no futebol do Brasil e mundial, né? Filipão, até o Tite, que está sendo contestado na seleção, enfim, grandes treinadores, né? Agora, do banco de reservas, que você vê vantagem de um e de outro, Ozinho? Não vejo não, Datena, porque assim, acho que o Vitor Pereira encontrou o time, ele já se adaptou, ele já entendeu o que é ser treinador do Corinthians, que é outra potência. Aquilo que eu falava da torcida do Flamengo, eu falo da torcida do Corinthians também. Jogar contra o Corinthians, eu joguei muito contra o Corinthians, né? Palmeiras e Corinthians, quantas vezes? Quantos jogos decisivos? Não é fácil. A torcida do Corinthians também faz uma diferença. Então acho que o Vitor Pereira já se encaixou nisso, já sentiu pressão durante toda essa temporada. E o Dorival chegou no Flamengo com aquela desconfiança, mas fez o Flamengo jogar. Ele é o responsável desse Flamengo encontrar um sistema de jogo para Pedro e Gabigol jogar junto. Então os dois vivem um momento muito legal. Então no banco, acho que ambos os treinadores encontraram o time, encontraram essa sintonia, time, torcida, treinador com time, comissão técnica, né? Esse entrosamento, essa atmosfera que é importante dentro do vestiário. Tem o comando do time, então acho que isso tudo equilibra muito, essa coisa dos treinadores, né? Bonzinho, você sabe que eu amo você. Mais uma pergunta do Agostinho, porque tem na fila um dos maiores monstros sagrados da imprensa brasileira para falar com a gente também. Pois não, Agostinho? Valeu, Datenão. Ô, Zinho, prazer ter você aqui com a gente. Adoro você. Bom, já gostava como jogador, como comentarista, você é preciso, realmente adoro demais. Queria saber de você o seguinte, Zinho. Quando a gente pensa numa final, o torcedor é ouvido e tal, de um lado e de outro, ele fala assim, quem vai decidir vai ser o Gabigol pelo Flamengo, vai ser o Pedro.
do Corinthians vai ser o Roger Guedes, sei lá, o Yuri Alberto, esses nomes que são os que sempre decidem, normalmente decidem. Se você fosse fazer uma aposta, um herói improvável hoje, que vai aparecer, que pode aparecer num jogo assim, em que você espera dos grandes, e aí aparece aquela figura que é decisiva, sabe-se Deus por quê. Quem que você acha que pode ser o herói improvável de um lado ou de outro, Zinho? Pô, prazer estar falando contigo também, obrigado aí pelas palavras. Num jogo desse, né, você olha para o ataque do Flamengo, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro, Gabigol, principalmente, né? Mas aí você olha ali pro meio campo também, um Vidal que vai jogar no lugar do João Gomes. Não é um herói improvável, né? Um cara com a experiência, com o currículo que ele tem. De repente a gente podia pensar no Rodinei fazendo gol, que está sendo contestado, que está sendo muito cobrado, né, nesses últimos jogos, mas acho difícil, né, o Rodinei chegar, mas seria uma coisa improvável, um Rodinei, o Léo Pereira, de repente o Davi Luiz, não pela trajetória, pela história, porque o Davi Luiz tem um currículo invejável, mas ele ainda não fez gol no Flamengo, desde a sua estreia. Então já pensou um Davi Luiz fazer o gol do título, o primeiro gol dele no Flamengo? Não é uma coisa provável, né? Porque não é ele que está chegando toda hora, geralmente essa responsabilidade cabe muito a esse quarteto ofensivo que eu falei, mas eu ficaria aí com um Rodinei por ser o cara mais contestado do time, ou de repente ser o primeiro gol de um Davi Luiz. Quase fez aqui, legal, né? Quase fez aqui. Quase fez aqui. É um chute, né? De canhota, que não é o forte dele, e ele acertou a trave, o Cássio já tinha ido, né? Já tinha ido na jogada, não dava para chegar. Aí do lado do Corinthians, de repente a gente pode pensar no Duqueiroz, ou no Veras, que é bom jogador, encaixou, entrou bem, né? Tem sido uma sustentação nesse meio campo ali, o volante, né? Ou um dos garotos, né? Não sei quem vai jogar, deve jogar o Adson, né? Mas assim, se for o Mosquito ou o Adson, pela juventude, né? De repente não serem os caras prováveis para decidir, porque fica muito em cima de Yuri Alberto, né, que é jovem, mas é o atacante, é o artilheiro, o Roger Guedes, que, por incrível que pareça, depois que o William foi embora, ele começou a jogar, né, mostrar o talento que a gente sabe que ele tem, mas que não vinha acontecendo, agora está jogando bem, e o Renato Augusto, para mim, é um monstro, né? Se no Flamengo tem o debochado, que é o Arrascaeta, tem o monstro, o craque, que é o Renato Augusto no Corinthians. Mas eu ficaria aí no Corinthians com a juventude, com a molecada. Seria improvável, mas também seria muito bom para esses meninos, né? Que estão começando uma carreira aí, a pessoa fazer um gol numa decisão de título, né? Seria incrível. Zinho, obrigado aí pela paradinha do trânsito, né? O trânsito complicado do Rio de Janeiro. Obrigado por atender a Rádio Bandeirantes. Eu amo você, você é um cracaço, grande jogo e grande trabalho para você, meu amigozinho. Valeu, meu parceiro da Atena. Te amo, meu irmão. Um beijo.